Vamos fechar os nossos olhos para a gente iniciar o nosso trabalho de hoje. Mestre amado, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar prosseguimento às nossas tarefas de estudo e reflexão do Livro dos Espíritos. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos Espíritos que nos ajudam nessa tarefa e rogamos que a Tua paz, a Tua bênção nos envolva nesse instante. Também os companheiros do grupo que não puderam chegar até aqui hoje, Senhor, onde quer que eles estejam, que eles recebam essas influências maravilhosas do Teu Espírito evoluidíssimo. Também, Senhor, rogamos pelos nossos lares, pelas nossas casas, pelos nossos caminhos, ilumina os nossos caminhos, nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E rogamos também, Senhor, pelo nosso planeta Terra, que está acabando, passando pela pandemia, que já está realmente bem diminuta as suas influências. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, tranquilidade e harmonia, nos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite de hoje, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar sobre civilização. Questão 790. É um progresso a civilização ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Resposta: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Opa, o que ele está dizendo aqui é que o progresso não é de uma hora para outra. O progresso é gradativo, lento, e essa lentidão é apenas, né, uma observação, vamos dizer assim, uma determinação, a palavra mais certa é essa, uma determinação da lei natural para que as coisas não sejam com pressa. Todas as coisas têm que ser devagar, em, em pleno crescimento, sem apressar, sem estressar, porque a pressa, como diz o ditado popular, é inimiga da perfeição. E a civilização ainda não é o progresso completo, como ele diz aqui. Ou seja, a gente já saiu da barbárie, agora nós estamos na civilização, e daqui a algum tempo, que mais alguns milênios, ou coisa parecida, nós estaremos no completo progresso determinado pela lei natural. Então, aos pouquinhos, devagar, nós vamos. Tem outro ditado popular: devagar se vai ao longe. Então, aos pouquinhos, nós vamos chegando, completando o progresso que está destinado a todos nós, indistintamente. Questão 790A. Será racional condenar-se à civilização? Resposta: condenai antes do que dela abusam, e não a obra de Deus. Tem gente que abusa da civilização com seu livre-arbítrio, né? Por conta da civilização, muita gente acaba se perdendo, complicando mais a sua tarefa espiritual e dando uma parada, né? Uma parada nessa caminhada que já é devagar, né? Nessa caminhada Atrasa mais ainda. atrasa muito mais a vida. Então, o que a gente tem que fazer é deixar de abusar da civilização, porque o progresso nos dá muitos confortos, nos dá, inclusive, né, muita disposição para fazer um monte de outras coisas e também pensar um monte de besteira, porque fica mais fácil. A civilização fica muito mais fácil. Tá? Então, é isso que a gente deve observar. Engraçado que quando ele fala aqui de condenar, né? Sim,
Quando as pessoas falam em condenar, aí diz, porque Deus condena isso. Aí a gente já entende que no Espiritismo não é bem assim. É a gente que se condena, porque é a gente que, na verdade, a condenação nada mais é do que a consequência dos nossos atos. Que as encarnações dão um jeito, né, de, de fazer com que a gente resgate. Né? Porque é mais fácil dizer que Deus, a ira de Deus, Deus Deus que fez, Deus condena, que. castiga. Pois é. Pois é. Realmente, quando se fala aqui em condenação e castigo de Deus, na verdade, Deus não castiga nem condena. Quem condena e castiga seria a lei. Aliás, nós é que nos condenamos, né? Porque quando a gente vai de encontro à lei, a gente auto se condena e depois a gente mesmo pede para que essa condenação apareça, esse castigo apareça, logicamente, para diminuir os nossos débitos com a lei divina. E diminuindo, a gente começa a ficar livre. E ficando livre, nós começamos a progredir gradativamente. Mais algum comentário, Sandra? Não, só colocar esse adentro, porque eu vejo muito, e se fala muito, não, o ser humano de uma maneira geral, né? Sim, Porque não quer tomar responsabilidade das coisas que faz. O ser humano tem essa tendência a não querer se responsabilizar ou a querer diminuir o grau da responsabilidade. Quer dividir as responsabilidades, às vezes. ocupa o outro, né? Então, quando eu culpo o outro, eu estou dividindo a Pois é, responsabilidade. Não foi só exatamente. eu que fiz, é porque Exato. eu fui, eu fui ludibriado, eu fui convencido. É Não é verdade. assim, tá É aí o assim, livre-arbítrio para isso. é Que é a verdade. misericórdia de Deus que nos dá a possibilidade. A vezes, se a gente fosse, se fôssemos robozinhos comandados, já com tudo pronto, não ia ter mérito, não ia ter nada, não ia ter essa liberdade. Verdade. Não ia ter graça, né? Não ia ter mérito, não ia ter graça. Não. A coisa mais certa que tem é que você colhe e planta. Disso ninguém pode escapar. Felizmente, felizmente. Sim. 791. Apurar-se-á algum dia a civilização, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Resposta: sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Ou seja, nós não podemos colocar o carro adiante dos bois. Então, no momento em que a moral estiver em franco desenvolvimento, como a inteligência está em grande evolução, aí sim a coisa vai fluir tranquilamente. Este mundo de provas e expiações, este planeta de dor e sofrimento, passará para um planeta de felicidade e, mais adiante, um planeta, né, de muita felicidade, muita paz, muita harmonia. E será transformado em mundos divinos, celestes ou divinos, que depois do mundo de felicidade tem os mundos celestes e divinos, que são muito mais importantes ainda do que os mundos de felicidade. Já imaginou uma situação dessa, a gente encontrar num mundo desse? Oh, mano, é só alegria, só felicidade. Muito trabalho, muita alegria no trabalho que a gente fez. 792. Por que não afeta. Aliás, por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Resposta: porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançar. Isso vai depender do nosso livre-arbítrio, da nossa boa vontade em resolver essas questões, essas
essas nuances, né? Estas pequenas picuinhas, vamos dizer assim, essas picuinhas, essas imperfeições, etc, etc, etc. Porque tudo isso é que faz atrapalhar, né, o bem que a gente poderia produzir em grande escala, em grande quantidade. Mas, como tudo depende do livre-arbítrio, o certo é esperar a boa vontade, ou, aliás, a má vontade do homem em resolver estas questões, ou seja, resolver se voltar para o progresso de uma vez por todas. Comentários, Sandra? Isso ainda vai demorar, como ele fala, como ele falou no começo do estudo, né? Uhum. Porque cada um tem um nível de evolução diferente. Até igualar isso aí, tá, já tem. Mas já tem. Tu falaste uma coisa muito importante, Sandra. Todo mundo tem uma evolução diferente, né? Um nível de evolução diferente. Até nivelar todo mundo realmente vai demorar, até porque, né? Uns estão um Né? pouco Porque, mais de acima. fato, todos os níveis. Já tem aquele que é bem ruim e Isso, aquele que já está bastante evoluído. Tipo o Emmanuel, por exemplo, que está aqui, mas nem precisaria. sim, Né? Não disse que Emmanuel está encarnado já? Então é um sim, espírito de alta evolução, mas que está aqui com a gente, dando esse empurrãozinho para ver se ajuda, né? é verdade. E mais uma coisa interessante, entre o muito evoluído e o que está muito imperfeito, existe uma infinita variedade de níveis Sim. Como é mentais e que faz para espirituais. igualar isso tudo? Aí, só muita confusão, sabe? Só muito trabalho, muito desprendimento e muito sofrimento. Porque aí o sofrimento vai ajudar muita gente a chegar mais depressa. Sofrimento é apenas um empurrãozinho. Sofrimento e convivência, né? A gente sempre fala aqui. Sofrimento, dor, convivência e autoanálise são os três elementos que vão nos empurrar para a evolução total. 792A. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? Deixa eu marcar isso aqui. Resposta. É, e ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. Ou seja, Pronto. as faculdades não se desenvolvem ao mesmo tempo. Se assim fosse, era uma maravilha, né? Porque, olha só, a inteligência já está bastante avançada, mas o moral não. Se o moral se elevasse ao mesmo nível da inteligência, estaria tudo no mesmo plano. Resultado, estaríamos numa boa, né? Num planeta maravilhoso. Mas só que a gente inventa um monte de necessidades que realmente não são necessidades. A gente cria um monte de coisa que não leva a lugar nenhum, apenas a atrapalhar a evolução. Então, por conta disso, essa evolução, repito, vai demorar ainda um bocado. O problema é que a gente ainda não tomou consciência disso. Porque no momento que a gente Sim. toma consciência de alguma coisa, a gente resolve, né? Resolve buscar aquela coisa de forma objetiva e sem pestanejar. Exemplo, Paulo de Tarso, né? Francisco de Assis, esses grandes missionários, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Sócrates, esses grandes caras, eles tinham um objetivo. A gente sempre falou disso aqui. Tinha um objetivo, ou seja,
tinham consciência da missão. Ou seja, a minha missão é essa, nada, nada nem ninguém vai me demover desse roteiro. Nada. Ou seja, a missão é o seu objetivo, o seu fim, independente se ele fosse sacrificado ou não. Isso significa que eles estavam determinados, já chegaram aqui determinados. O próprio Jesus, né? Isso, o próprio Jesus. E Mas a gente principalmente, pergunta assim, não teve, tu diz assim que eles estavam determinados, mas não teve momentos que eles, assim, não é fraquejaram, mas que nem duvidaram. Eu quero encontrar uma palavra mais branda. Que assim, o sofrimento incomodou, isso que eu queria dizer. Teve um momento que Jesus, pô, ele tá aqui, quando ele vai pro conversar com Deus, quando ele faz o jejum, né? Não sim, tem aquela parte que ele. Não é como se ele não aguentasse, mas eu não sei se dá para entender, que eu não quero dizer que ele duvidou, sim. mas que pesou em algum momento. Uhum. Tá, então, olha só, Sandra, uma coisa interessante a gente observar com essa observação tua aí, com esse raciocínio. É o seguinte, é, no Evangelho tem passagem em que Jesus foi tentado. Tá? Tá, mas Sim, espera aí, como é que Jesus poderia ser tentado? Ah, eu poderia imaginar duas situações. A primeira é que se Jesus foi tentado, a gente tem que observar uma coisinha antes que aconteceu antes, para que isso acontecesse. Exemplo, Jesus passou 40 dias em jejum. Tá? O corpo estava enfraquecido. E quando a gente está fraco de corpo, a gente fica mais vulnerável. E quando a gente está fraco espiritualmente, a gente também fica vulnerável. Uns acham que Jesus foi realmente tentado, outros que aquilo é apenas um símbolo. E que este símbolo apenas quer dizer de que quando nós estamos fragilizados, é mais fácil a influência da tentação. E isso tanto em relação ao corpo material, quanto em relação ao espírito. Né? Aquela história de que a carne é fraca, lembra? Sim, a gente eu pequei, eu errei, porque a carne é fraca. Não é bem a história, não é bem assim. Não. Até que Jesus diz, fala sobre isso. Ele diz, a carne é fraca. Jesus é que diz, mas o espírito está pronto. Ou seja, a carne pode estar fragilizada, mas o espírito, se estiver pronto, se estiver, não tem condição de acontecer. É o caso de Jesus. Apesar de ele estar enfraquecido, ele era o mestre. E tanto era o mestre que ele disse assim: não tentareis o Senhor teu Deus. Diz para Satanás lá, a figura de Satanás. Então, a gente pode observar que pode ser uma figura, uma metáfora, isso aí, ou pode realmente ter acontecido. Ele está fraco de corpo e tal, naquela fragilidade do corpo. O demônio tentou porque achou que ele poderia vencer, né? Bom, ele está enfraquecido, está fraco, está, né? O corpo, eu vou tentar e tal. Mas no fundo, ele sabia que não ia acontecer, não ia conseguir. sim. Isso eu quero dizer, Simão, que qual e essa mensagem da tentação de Jesus diz o seguinte: qualquer aconteça o que acontecer, ele vai atingir o seu objetivo. Ou seja, foi tentado,
no meio do caminho vacilou ou pestanejou, entendeu? Aquela história de Jesus dizer assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Pode ter acontecido, mas esta frase não quer dizer que eles poderiam ter caído ou poderia ter renunciado. Não, apenas mostrando que a gente pode vacilar no cumprimento da nossa missão, mas que nós vamos chegar ao nosso objetivo. Aconteça o que acontecer. Enfraqueça aqui, vacilou acolá e tal, mas não acontece. O que foi que Paulo disse? Que o alvo dele era Jesus. Precisa atingir o alvo. E o alvo era Jesus. E ele fez tudo. Inclusive, colocou o pescoço para a degola, mas ele, né, o objetivo dele tinha que ser alcançado. E todos eles, né, Sandra? Os discípulos de Jesus, a maioria foram sacrificados, foram assassinados, assim como o próprio Jesus. Mas todos eles atingiram o objetivo, não tiveram medo. Pedro vacilou 3 vezes. Não, eu não conheço Jesus. 3 vezes. Mas no final ele, né, aquilo foi um momento, mas depois ele se recuperou e enfrentou as coisas. Mais algum comentário, Sandrinho? Não, está mais do que claro. Ok. Então, terminando completando a resposta. De uma civilização incompleta, não podeis esperar frutos perfeitos. Tá, muito bem. A civilização ainda não está completa, então a gente não pode esperar muita coisa, não. Né? Não podemos esperar muita coisa, até porque a gente conhece este povo, ou raça boa, nessa humanidade, Verdade. ou raça boa. Muito bem. Então vamos aqui a próxima. 793. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Boa pergunta, ó, interessante. Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Está aqui a chave. Ó. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Opa, então isso aqui é importante. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Tá? Então, a gente está muito mais confortável do que os selvagens, mas mesmo assim ainda falta muita coisa. E que, segundo a resposta, nós estamos, né, ainda numa fase da civilização. A civilização verdadeira e completa ainda há de chegar, ainda está por vir. Num futuro bem distante, isso acontecerá. Ainda bem. Ainda bem. Comentários de Kardec. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural necessário que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai cessar uns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social,
somente pode considerar-se a mais civilizada, considerar-se a mais civilizada na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíproca, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o... Então, repetindo esse pedacinho, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíproca, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista menos números de desgraçados. Enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de que não, não lhe faltar o necessário. Bom, o que ele está dizendo aqui é que o que acontecer, isso aqui que ele está dizendo que deve acontecer, vai ser num planeta em que a felicidade é total. O progresso é total, o progresso completo. Né? É isso que ele está dizendo. Agora, como ainda não está completo, ou seja, os sofrimentos que resultam da civilização são extremamente diferentes e maiores do que os sofrimentos do primitivismo, dos selvagens. Porque na civilização, nós, os homens civilizados, entre aspas, a gente inventa, como falou anteriormente o estudo, inventa um monte de necessidade que não existe. A gente quer comer um negócio diferente, a gente quer fazer uma viagem esquisita, estranha, quer ir para a Lua, quer ir para não sei para onde, quer perseguir o próximo, quer corromper fulano, cicrano, quer, por conta do progresso, ficar o tempo todo deitado em berço esplêndido, e por aí vai. A gente inventa um monte de necessidades que só vão atrapalhar a nossa evolução e atrapalhar o nosso progresso cada vez mais. Por isso é que nós precisamos estar atentos para as nossas É como necessidades. se as deficiências também tivessem progredido, né? Com certeza. Por conta do progresso, né? Da visão mais dilatada das coisas, da inteligência, sabe? E aí o camarada inteligente, né? Tem a inteligência extremamente desenvolvida, mas o moral está lá embaixo, não está desenvolvido ainda. Aí a inteligência, ele usa da inteligência para criar as mais infinitas coisas estranhas, esquisitas, e, na maioria das vezes, com prejuízo daquele que está do lado, prejuízo do próximo. Quem é muito inteligente pode realmente usar a sua inteligência
para envolver, né, e para controlar aquele que está próximo. Principalmente quando ele é líder deste grupo, deste povo, desse estado, desse país, etc. A inteligência sem o moral desenvolvido é um perigo, é extremamente perigoso. Tanto por aquele que adquire, que tem, possuidor da inteligência, como para aqueles que estão em sua volta. Porque de inteligentes o mundo está cheio, mas agora o nível moral é que complica. E por isso, tanta necessidade, tanto sofrimento, tanta miséria no planeta. Porque o inteligente quer explorar o menos inteligente, o fraco, e aí, por conta dessa exploração, né, as misérias acontecem. Tanta gente passando fome e tem gente morrendo de tanto comer. É. Aí, por que que tem gente passando fome? Porque tem gente que está morrendo de comer demais. Porque quem tem, desperdiça, joga fora, Não divide. não divide. Isso mesmo. Não divide, só quer para si. O egoísmo. Ô, raça boa. Não divide. Somos assim. Para cá, não aprendeu que fome dói. É. A gente pode sentir fome, logicamente nós e algumas pessoas, a maioria das pessoas, mesmo a maioria, uma minoria, pode sentir fome, mas não passa fome. Passar fome é uma coisa, sentir fome é outra. Totalmente diferente. E tem gente que quanto mais tem, mais quer. E nesse mais quer, explora os que estão em volta. E aí haja miséria neste planeta. E a consciência só vai doer esses exploradores depois de um certo tempo de sofrimento também. Desculpa. Algum comentário, Sandra? Não, está muito claro, muito esclarecedor, inclusive. A gente ter consciência do que a gente vive e por quê, né? É. A gente tem conhecimento disso aqui, a gente reclama, mas não deveria reclamar. É. Mas reclamar é mais fácil, Mais fácil né? reclamar. Do que eu me conscientizar e mudar. Dá trabalho mudar. Dá muito trabalho. Porque a gente quer viver na zona de conforto. Ninguém quer sair da zona de conforto. Porque mudança gera esforço, gera sacrifício, gera um monte de situações desconfortáveis, etc, etc. A gente tem aversão a mudanças. Aversão a mudanças. Exemplo, aqui no meu serviço, antes da pandemia, a gente trabalhava com um sistema, né? Aí depois apareceram outros sistemas totalmente diferentes e a gente tinha que trabalhar com esses sistemas novos. Ah, Sandra, eu fiquei com dor de cabeça, porque estava acostumado com fulano ali, com sistema tal, fulano daqui, fulano daquilo. Aí a gente tem que aprender o novo sistema, né? E pior, que às vezes não tem treinamento para aprender, não. O cara aprende na marra. Aprende, né? Se complica. Aí a gente aprende na marra.
procura um jeito de... Vai mexendo, mexe. Mas a gente se sente desconfortável, porque a gente estava na zona de conforto, o sistema que eu conheço, né? É um sistema que eu conheço, a gente está tranquilo, não se preocupa, trabalha tranquilamente. Muda o sistema, mudou e tal, aí pronto, aí a coisa começa a preocupação. Ou seja, sair da zona de conforto dá trabalho, complica, mas sair da zona de conforto é treinamento para evoluir. Por isso, tudo caminha. O, o planeta, aliás, a natureza, nos dá exemplos que a gente não pode ficar na zona de conforto, ou seja, não pode ficar parado. A gente tem que evoluir, para evoluir tem que andar, tem que trabalhar, tem que batalhar, tem que suar. O planeta gira constantemente. Tudo no mundo, aliás, tudo no universo gira. Ou seja, não pode ficar parado. Tudo no universo não está na zona de conforto. Está em constante movimento, constante trabalho. Né? E aí, é exemplo natural do universo. A gente pensa que está parado aqui sentadinho, mas não está. Até porque o planeta gira. E o planeta gira de várias formas. Em volta do seu eixo, em volta do Sol, e em volta de outro sistema. E aí vira, a gente fica de cabeça para baixo, volta depois, e nem percebe. E nem percebe. Que é uma maravilha isso. É. Comentário, Sandra? Não, está muito claro. Muito Muito interessante. claro. Muito bacana. Vamos passar, eu tenho um tempinho, vamos passar para mais um itemzinho. Progresso da legislação humana. Isso aqui é outra coisa interessante. 794. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Resposta: poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São de necessárias leis especiais. Ah, tá. Por que são necessárias leis especiais? Porque ele não vai cumprir, mesmo que ele não entenda. Assim, eu quero acreditar. Não tem como não entender, né? Muito claro. Acontece que eles não cumprem, aí precisa dar para punir o mau comportamento, o não cumprimento, no caso. Que às vezes não funciona, porque o ser humano não cumpre nem as naturais e nem as humanas, tá meio bagunçado isso aí. Pois é, exatamente isso. Ou seja, se o ser humano é imperfeito e as leis naturais são perfeitas, como é que eles vão conseguir colocar essas leis, né? Seguir essas leis? Aí o que que faz? Quer burlar, por conta da imperfeição. Aí o que que acontece? O próprio progresso, a própria humanidade, aí criam leis humanas para conter o comportamento de alguns que estão querendo extrapolar a coisa. Então, se não cumpre a lei natural, tem que ter uma lei especial para poder barrar alguns comportamentos. Ou seja, a sociedade poderia se reger pelas leis naturais, desde que, né, quisessem praticar. Se quisessem praticar, não precisaria de leis humanas, ou seja, não precisaria de evolução. Já estava evoluído. Porque quando a gente pratica a lei natural corretamente,
precisa mais nada. As leis humanas são desnecessárias. Sim. Todas desnecessárias. E o objetivo das leis humanas é justamente para começar a conter, a barrar comportamentos estranhos que estão fora das leis naturais. E essas leis humanas ajudam esse povo a seguir o caminho correto. Lógico que as leis humanas também ainda são imperfeitas, mas o tempo vai fazer com que elas também se aperfeiçoem. Até coincidir uma com a outra e não precisa mais, né, das leis humanas, porque elas coincidem com a lei natural, então pronto, tudo certo. Revolução total e completa. 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nas épocas da barbaria, são os mais fortes que fazem as leis e eles as fizeram para si. Isso não mudou muito, não, professor Sandra. Isso aqui não mudou muito, não. Porque tem gente, os legisladores fazem lei para eles mesmos. Ou seja, leis que são leis que oprimem os fracos. Isso aqui não Impressionante que esse livro foi feito no século passado, né? no século retrasado, inclusive. É isso, século XX. Retrasado. Não, século XX. Século XX, exatamente. Foi. Aí e a gente percebe desse tempo Século todo. XIX. Aí volta o começo do texto, volta o Sim. começo do estudo. Para Uhum. progredir tem que demorar, porque passou esse tempo inteiro e não tem coisa mais atual do que isso aí. Verdade. Que coisa mais atual do que isso aqui. Ou seja, é um livro do século XIX, que nós já estamos no XXI, e um livro extremamente atual. Extremamente atual. Ainda tem gente que diz que Kardec está superado. Como? Não sei onde foi que tem gente que olhou aí que tem Kardec está superado. Muito bem. Ou seja, repetindo, nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e eles as fazem para si. Naquela, Até a barbárie progrediu, olha que coisa doida. não é? Progrediu. É tudo progride, tudo evolui. Ou seja, nas épocas da antiga, os fortes faziam as leis para eles, né? Hoje em dia acontece a mesma coisa. Eles não vão fazer, esse pessoal de hoje não vai fazer lei, não vão criar leis para prejudicar a si mesmo. Eles não são bobos. Logo, tem muita gente aí que está, que está acobertado pela lei criada por ele mesmo. E isso é o extremo, isso realmente é uma tragédia. É meio revoltante. Mas, fazer o quê? Esse povo que faz isso aí constantemente, uma hora, uma hora eles vão ter que arcar com as consequências dessa exploração. Aí eles vão ver o que é bom, ditado popular, o que é bom para a tosse. A gente nunca faz o mal pensando que vai se dar bem. Pensa apenas, mas que não vai, não vai. Esse dar bem é apenas aparente e temporário. Mas haverá uma hora, haverá um tempo em que eles quererão de todas as formas se quitar com esta situação. E aí haverá choro, como diz Jesus, e ranger de dentes, sofrimento. Ainda bem. Porque
colhendo os frutos de suas próprias plantações. E disto, ninguém, absolutamente ninguém, escapa. Continuando a resposta. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Isso aqui quer dizer que, quando uma pessoa está num nível elevado o suficiente, as leis humanas para ele não servem, porque ele nunca vai de encontro às leis humanas, porque ele cumpre a lei natural, que é a lei divina. Sim. Nunca ele vai ir de encontro à lei humana. Logicamente, porque ele nunca vai de encontro à lei divina ou natural. Não. Ou seja, esta lei humana, para quem é evoluído, ó, tanto faz como tanto fez. Tenha ela, existe essa lei humana ou não, para ele não faz nenhuma diferença. Não faz nenhuma diferença. Comentários de Kardec. De novo. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ocupe. Tem-se, então, que regular, por meio de leis humanas, os direitos e deveres dessa posição. Mas, influenciado pelas suas paixões, ele não raro há criado direitos e deveres imaginários que a lei natural condena e que os povos riscam dos seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, esta só pôde consagrar o direito ao mais forte. Ele está falando aqui da lei humana. Então, a lei humana, na época da barbárie, só dava direito aos mais fortes. Os mais fracos se ferravam. Né? E não adiantava reclamar. Assim como atualmente também. Né? A gente não adianta reclamar, que não vai mudar e vai ficar assim mesmo até que, né, esse planeta tenha se transformado em um planeta melhorzinho. Porque enquanto isso não acontecer, enquanto a gente não se tomar consciência de que a lei natural é a única lei realmente que nós devemos seguir, a coisa vai ficando por aí, vai ficando por aí, vai ficando por aí. Eu imagino, Sandra, quando eu falei agora a respeito de inteligência, comando, por exemplo, a pessoa, se está no comando, se está liderando, se está governando, em algumas situações ela pode fazer, entre aspas, tudo. Tem um livro, rapaz, é um livro que a gente lê aquele livro, a gente fica assim, emocionado de como a humanidade é capaz de fazer determinadas situações. Olha, determinadas circunstâncias para sofrimento do ser ou do seu companheiro. Olha só, o livro chamado A Escolha, A Escolha de Sofia. Olhe, Sandra, este livro é qualquer coisa de maluca. O livro gira em torno dessa escolha de Sofia. E foi um caso real, da época da Segunda Guerra Mundial. As pessoas eram mandadas para os campos de concentração. E Sofia e seus dois filhos, isso aqui é qualquer coisa de espetacular. Eu falo espetacular porque como é que o ser humano é capaz de tanta crueldade? Então,
A Sofia viajou de trem para para um campo de concentração. Muito tempo viajando. Quando chegou lá, um carrasco, só o nome, carrasco, dá para a gente ficar arrepiado. Carrasco, vou escrever bem aqui, carrasco. Fez uma proposta que eu vou te contar. Olha só, ele disse para ela, Sofia, olha, você... toda vez que eu penso nisso, eu fico olhando, estarrecido. Você vai ter que escolher entre um dos seus filhos para ser sacrificado, para morrer na, na, na câmara de gás. Você escolhe um dos dois. Era um menino e uma menina, idade de aproximadamente 10 anos. Um menino e uma menina. Ela disse que não ia escolher, não. Como é que ela ia escolher um filho para sacrificar o outro? Aí sabe o que foi que o cara disse? Se você não escolher, vão morrer os dois. Olha que situação, o desespero de uma mulher, dessa mulher. Se você não escolher um, vão morrer os dois. Vou levar os dois para morrer na Câmara de Gás. O que a gente faria numa situação dessa, Sandra? Como é que a gente vai escolher um dos filhos e se não escolher, os dois morrem? Que coisa mais estúpida. Que coisa mais cruel, mais descomunal, mais, sei lá, não tem nem como classificar uma situação dessa. Isso é um dilema torturador. Como é? Eu fico impressionado. Como é que um carrasco nazista é capaz de, em uma situação dessa, forçar uma pessoa? Resultado, ela teve que escolher. Sandra, teve que escolher uma das crianças. Porque senão ela perdia as duas. Sim, ela ia perder as duas. Mas um ia ficar para ser sacrificado depois. Ai, que coisa estúpida. Ela escolheu o menino. E o cara levou a menina e a menina olhando para trás, e aquele olhar da criança com a mãe. Meu Deus do céu, eu não queria estar na pele de uma mulher dessa, não. Estarrecedor. E tem um filme, Sandra. O livro e um filme. E todos os dois filmes são famosíssimos. Aliás, todos os dois, o filme e o livro, são famosíssimos. Já imaginou? Para tirar isso da cabeça, porque eu vou te contar. Eu vou te contar. É do ser humano. Imagine que aquele camarada. Porque olha só, uma situação dessa, isso tudo é responsabilidade do comandante. Quem era o comandante, Sandra? Hitler. Hitler. Só que aí ele não, o que mandou também. Eu fico imaginando esse cara que mandou quando ele vem de novo. Primeiro que ele, depois que ele vai para o lado de lá, ele sofre que só, né? Com certeza. Porque não tem que ser proporcional ao que eu fiz. Com certeza. Com Por certeza. isso que às vezes a gente não entende acidentes aqui hoje, que a mãe perde dois filhos de uma vez ou perde todos. Eu ouvi recentemente uma história de uma senhora que perdeu, que não foi os dois ou três filhos adultos já. Cada um com uma coisa ruim. Um Sim. assassinado, um de overdose, outro de não sei o quê. Pois é. Imagina Aí uma não tem situação. como não explicar se não for Se não através for, da reencarnação. não Não tem tem como como. explicar. Não tem como explicar. Não tem como explicar. E aí, os grandes sofrimentos que aparecem que a gente que não tem conhecimento não sabe explicar. Aí tem aquela história, por que Deus fez um negócio desse? Porque não sei o quê. E Pois porque é, isso, a porque culpa, coitado de Deus, tem nada a ver. nada a ver.
Isso é realmente. Assim, ele tem a ver porque ele possibilita a oportunidade. Porque se Sim. fosse de acordo com outras doutrinas aí, que vai para o inferno, vai ficar lá para a de eterno, né? Para pior. Uhum. É pior. Pois é. Ou a escolha de Sofia, que escolha. Tá, chega, vamos ficar por aqui. Porque realmente eu vou te contar. Muito bem. Sandrinha, mais algum comentário a respeito da nossa conversa de hoje? Não, eu vou ficar pensando nesse. Inclusive, eu vou daqui a pouco pesquisar, para ver se tem aqui TV a cabo, mas não dá para esse filme, tu tem que assistir um dia que tu estiver muito bem, para aguentar, né? É, porque o filme realmente, o filme e o Não livro pode são, assistir quando estiver triste. né? Aliás, quando assistir, não souber de uma situação dessa, tô por aí, não. É, deixa pra lá. Muito bem. Então, deve ter. Eu acho que o filme deve ter aí pelo YouTube, a gente ainda deve achar. Eu não assisti o filme ainda, não. Só dei uma lidazinha no livro e tal. Vai, já para lá que o negócio é pesado. Que esse povo que morreram nos campos de concentração no passado, meu Deus do céu, eu fico imaginando. Eu fico imaginando que eles fizeram para ter que passar por isso. É, Tem alguma teoria? Tem? não, porque na verdade, Sandra, tudo que acontece não é por acaso. Aí Pois é, mas existe a gente alguma ima- teoria teoria do ponto de vista de é, aviso dos espíritos, de ter dito que eles sofreram isso por causa daquilo. não, eu não tenho conhecimento dessa e de uma situação dos campos de concentração. Não. Eu particularmente não conheço nenhuma referência de espíritos falando a respeito da situação desse povo que passaram por lá, porque foi muita gente. Sim. Judeus, Que, Sandra. por exemplo, tem. Sim. Não, eu ia dar um exemplo da Joana d'Arc. Diz que a Joana d'Arc ela não foi o Judas. Sim, pois é, não Aí eu passou. queria saber se nesse sentido do pessoal dos Campo, judeus, se campos de eles eram concentração. um povo bem bárbaro, né? Eu queria imaginar qual seria da antiguidade e tudo Tem uma mais. explicação, porque esse monte de gente que morreu nessa época, nesses campos de concentração, não foram um povo, né? Deve ter feito barbárias em outras épocas e por aí, tal, e resgatando, e vieram resgatar na história da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? Com Quando certeza, a, quando a gente absoluta. fechar a gravação aqui, eu vou te perguntar um negócio. Tá bom, Então, então tá certo. Então vamos fazer a prece para nós ou... assim, pode Tá, deixar. então vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa do aprendizado, que a gente possa entender que o progresso é lento, mas que ele vai se fazer, que ele está se fazendo, e que a gente possa compreender e tentar nos melhorarmos a cada dia, tanto com a gente mesmo quanto para com o nosso próximo. Agradecemos a presença dos Espíritos e que essas energias boas deste ambiente, desse estudo, se estenda ao longo da semana, se estenda aos amigos espirituais, que precisem, aos irmãos que estejam em sofrimento, que eles possam fazer uso dessas energias de bondade, de harmonia, e que eles possam sair melhores do que chegaram. De forma, com o coração grato, pedimos permissão para encerrar o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja.